Boa noite, sou Kelly Regina e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos, do capítulo 5, do versos 33 ao 42. E antes de fazer a leitura e de falar a respeito desta palavra, eu gostaria de orar, hein? Espírito Santo de Deus, nesse momento eu venho pedir que venha trazer a revelação da tua palavra, trazer o entendimento, trazer aquilo que está no teu coração para nós, trazer aquilo que tu queres que nós aprendamos nesse tempo, nesse dia que estaremos ouvindo a tua palavra. Deus, a cada dia o Senhor nos traz revelação nova, revelação fresca. A cada dia o Senhor nos traz ensinamento novo. A cada dia temos experimentado o Senhor abrindo mais e mais a nossa mente com relação à forma que o Senhor tem trabalhado, e eu te louvo por isso. Toma o meu coração e a minha mente, e o coração e a mente de cada um que estará ouvindo. Que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, e que o coração das pessoas estejam prontos para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou fazendo a leitura, e se a leitura está muito clara, não precisa falar muita coisa, então apenas alguns detalhes eu vou fazer um comentário, tá? Vamos lá, verso 33. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Bom, a gente viu no verso 17 que quem são estes que ouviram a voz e queriam matá-lo, eram os membros dos saduceus, membro do partido dos saduceus, está lá no verso 17. Diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja e mandaram prender os apóstolos em uma prisão. Então, o que aconteceu? Um anjo abriu a porta da prisão para os apóstolos, eles saíram sem ninguém ver, né? No verso 29 fala que Pedro estava junto com os apóstolos, então os apóstolos, se a gente parar para pensar, eram 12, né? O que a gente tem conhecimento, mas a gente viu também que o Senhor estava fazendo a igreja crescer muito. Então, não sei quantos eram esses apóstolos. E um anjo abriu a porta, mandou eles continuar falando da palavra. Então, vamos supor que fossem 12. Foram 12 homens que saíram da presença, se ocultaram da presença dos guardas, como nós não sabemos, a Bíblia não diz. Andaram no meio deles, se tornaram invisíveis, fizeram teletransporte. Não sei, a Bíblia não deixa claro, mas o claro tá que no verso 23, eles disseram que eles estavam presos com toda a segurança e os sentinelas estavam nos seus postos. E eles saíram de lá e foram encontrados pregando de novo. Aí eles trouxeram de novo os apóstolos e Pedro falou uma palavra. Ele disse assim: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vocês assassinaram, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus deu aos que são obedientes a Ele. Então é aí que chega, entendeu? Eles acabaram de ouvir, essa turma acabou de ouvir, eles estavam com tanta raiva que eles falaram assim, cara, nós vamos matar eles, eles estão querendo colocar sobre nós a culpa, e ainda vem querer pregar para nós, né? Aí no verso 34, diz assim: então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio, pediu para que aqueles homens fossem retirados por um momento e prosseguiu dizendo: bom, Gamaliel, ele era o mais reconhecido mestre do judaísmo no seu tempo, e ele foi o professor de Paulo, na época Saulo, quando ele era adolescente.
Gamaliel pertencia a um partido popular judaico que dava ênfase à absoluta obediência à lei como caminho da salvação. Embora ele era fariseu, ele representava a renomada escola de Hillel, que favorecia uma interpretação mais literal e humanizante da lei. Uma das doutrinas características dos fariseus é que, presta atenção, Deus está acima de tudo e não precisa do auxílio de ninguém para cumprir os seus desígnios. O que é de Deus se estabelecerá e o que não é jamais se firmará. Olha que cara, que ele não era qualquer um, não, tá? Então, pensa, ele era o top dos tops. Ele falou, retira eles daqui, beleza, vamos continuar a conversa. E aí ele falou o seguinte, presta atenção. Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a esses homens. Portanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando por alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Agora entra lá. Contudo, neste caso, eu vou advertir vocês. Afastai-vos destes homens, deixai-vos seguir em paz, pois se a obra ou propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguiremos jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Lembra que lá eu falei, presta atenção, o que os fariseus têm como doutrina é: o que é de Deus se estabelecerá, e o que não é, jamais se firmará. E estas palavras que Gamaliel disse convenceram a eles. Então eles mandaram trazer os apóstolos de volta ali para aquele lugar onde eles se reuniram e ordenaram que eles fossem açoitados. Os açoites, eles eram 40 açoites menos 1, não era 39 açoites. Era 40 menos 1. Entretanto, 40 menos 1, isso. Depois, exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha, ai gente, o Espírito Santo, quando ele está dentro de nós nos tornamos tão ousados, tão corajosos, tão firmes, tão convictos do nosso chamado, aquilo queima tanto dentro de nós e se torna tão forte. Olha o posicionamento dos apóstolos. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Ai, que tremendo! Aí eu fui ler no comentário, e aí menciona no comentário Lucas 6, 22 e 23, que diz assim: Bem-aventurados sois, quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem, vos excluírem vosso nome, gente. Ai, olha isso, expulsar do convívio e excluir em vosso nome. O que mais a gente tem ouvido falar é bloqueado. Fui bloqueado, fui excluído. Porque quando nós nos posicionamos diante de algo que está confrontando a palavra de Deus, nós somos excluídos. E as pessoas têm se posicionado firmemente com relação a isso para muitas vezes se apropriarem de algo errado sem ter ninguém que se posicione contra. Ai, olha isso.
julgando execrável. Execrável é assim, quando alguém te julga abominável, quando alguém te julga detestável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Hoje, as pessoas estão buscando recompensa aqui. Pessoas que curtem, pessoas que apoiam, pessoas que concordam, pessoas que apoiam o erro, que são omissas, né? E aqui está dizendo que a nossa recompensa é no céu, não são as pessoas que irão nos dar recompensa, pois desta mesma maneira os nossos antepassados agiram contra, os seus antepassados agiram contra os profetas. Então, esse posicionamento de ser odiado, expulso, insultado, excluído, julgado como detestável, é algo que o Espírito Santo faz com que isso seja tão insignificante diante da presença e do nosso posicionamento em favor daquele chamado que Deus tem para nós. E outra coisa que eu achei legal foi o significado da palavra bem-aventurado. Ela diz assim: bem-aventurado é abençoado com felicidade. Abençoado com felicidade ou quão verdadeiramente feliz. A chave da verdadeira felicidade é obediência à palavra de Deus. É obediência ao chamado de Deus. Obediência a esta palavra que a Bíblia, aos mandamentos de Deus, que está de Gênesis a Apocalipse. Então, quando nós andamos vivendo a palavra de Gênesis a Apocalipse, sem ficar excluindo ou adequando a palavra para aquilo que é bom para nós, nós somos bem-aventurados, né? E a gente às vezes acha que a nossa felicidade, ela tá quando nós somos aprovados pelas pessoas. E aqui tá dizendo assim, cara, a nossa plena felicidade foi porque a gente apanhou. Nossa plena felicidade foi porque nós somos presos. A nossa verdadeira felicidade foi porque a gente obedeceu. A verdadeira felicidade não é porque a gente arruma um namorado novo. A verdadeira felicidade não é porque tem um emprego novo. A verdadeira felicidade não é porque nós arrumamos um cargo novo, porque deu certo aquele A, B ou C plano que a gente fez. A nossa verdadeira felicidade, nós somos abençoados com a verdadeira felicidade quando nós obedecemos a palavra, entendendo que a nossa recompensa, ainda tem recompensa, nós somos felizes extremamente, ainda temos recompensa. E o 42, fecha com chave de ouro. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa. Então, ampliou mais ainda, no templo e de casa em casa. Não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. No verso 39, Gamaliel disse: se todavia proceder de Deus, não conseguiremos jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Aquilo que Deus determinou vai acontecer. Aquilo que Deus determinou para você, para mim, se nós nos colocarmos em obediência, vai acontecer. Ninguém vai parar a obra do Senhor. Ninguém, ninguém, ninguém. Olha a música. Ninguém detém a obra santa, ninguém detém a obra santa. Pode apagar esse amor, ninguém detém, é obra santa, essa obra do Senhor, aleluia. Ninguém pode nos parar, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode nos parar, porque a obra é santa. E quando Deus nos capacita, quando Deus nos chama, Ele nos capacita com o poder e a ousadia do Espírito Santo. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração, assim como o Senhor está guardando na minha. Fica com Deus, Deus abençoe.